Não está em tarefas as atividades, está no canal, está em canais ali. No Teams, quando você entra, aparecem os canais. Bom, boa noite a todos e todas. A gente está chegando, então, à última aula do nosso curso, Viver a Escrita. E aí a ideia do curso como um todo era trazer a questão da escrita criativa, mas pensando também nos gêneros que circulam numa academia, porém que também circulam na escola e na vida dos estudantes. Então, um curso que ajuda, né, a pensar esses momentos de escrita. Desde o início, a gente enfatizou muito a questão do ambiente de escrita, né? Então, nada mais importante do que a gente saber criar esse ambiente, e aí até houve falas, né? Tanto o Thales falando exatamente do projeto dele, mas da Laura contando com o trabalho com os acadêmicos, o pessoal da Fênix, né? Daquele livro, contando como se estabeleceu um diálogo, né? Com as moças das quais elas retiraram as histórias, né? Então, assim, tudo isso faz perceber que para sair um bom texto, também a gente tem que criar um bom ambiente, né? E aí, a partir daí, né, a gente foi pensando, né, até vou deixar já nessa, mas eu volto para os objetivos. Se eu tenho esse bom, né, ambiente para escrita, aí a gente pode começar a pensar nos outros elementos que estão envolvidos, né? A questão do conteúdo, obviamente, aí vai depender da proposta ali de momento, né? A técnica, a gente chamou a atenção para algumas coisas da técnica, mas, obviamente, inesgotável esse campo. Então, um convite também para que se continue, né? Fazendo estudos, lendo, enfim, sobre, né? As marcas subjetivas, a gente falou um pouco como que na escrita vai aparecer as questões pessoais, questões de escolha, individuais, que não tem como fugir, né? A gente tem uma história de vida, algumas características físicas, estamos em um determinado papel social, passamos por alguma formação, enfim, a gente tem uma vida, né, singular, então isso vai se refletir na escrita. E a questão do repertório, como a gente já falou, que também vai alimentando, né? O repertório a gente não fala tanto porque ele vai depender, óbvio, né, de fazer aquela pesquisa, de levar os autores, textos, mas a gente foi nas aulas fazendo a mesma estratégia, né? Quando a gente falou sobre poesia, foi colocando trechos de poesia para justamente mostrar como aquilo é retirado da vivência literária, né? Mas voltando então ao anterior, a proposta de hoje então vai ser refletir agora sobre, eu coloquei como técnicas, né? Mas são características do texto, tá? Eu coloquei como técnica porque a gente vai tentar apurar o olhar para esses dois elementos, que é a coesão e coerência, né? Mas tentando tirar daí questões práticas mesmo ali, no convívio com esses textos, no diálogo com os textos, tanto os que eu produzo quanto os estudantes, como que eu realmente vou observar, vou trazer aquilo para um aprimoramento, evidentemente, e até para o momento mesmo que eu estiver escrevendo, né? Então, a gente fez uma escolha aí de chamar de técnica, mas é uma característica do texto, tá bom? E aí, refletir, então, sobre os elementos presentes nas biografias, que quem tem a EL sabe que eles têm lá a pasta do acadêmico, no qual eles vão desenvolvendo a pesquisa sobre seu autor, as biografias, e a autobiografia também é uma atividade que a gente vai incentivando dentro da academia. Fazer uma síntese, né, do que a gente pensou até o momento. Principalmente, essa síntese vai nos ajudar a pensar na questão da reescrita, né? Como a gente sabe, às vezes tem que ter uma imagem estereotipada também, né, já de tempos da escola, mas que graças já mudou muito, que era uma questão de chamar de revisão somente a correção gramatical, né, sem uma proposta mesmo de enriquecimento do texto. Porém, e é um momento necessário, obviamente, porém também
parece que quando caiu um pouco isso, também ficou perdido no que eu vou pedir, então, para esse estudante observar no texto dele para melhorar. Assim como também a nós, né, escrevendo. Então, assim, poxa, quais elementos? Por isso que na aula anterior a gente foi chamando a atenção para alguns aspectos da narrativa, né? Que aí eu coloquei lá como o pente, né? E da poesia também. Porque são aspectos que aí eu posso olhar e falar, poxa, então eu posso ir levando, né, o estudante a perceber que ele poderia melhorar nesse ponto, poderia aprimorar no outro, né? Então, e óbvio que o processo de reescrita ele é bem interessante porque ele meio que, de certa forma, meio terminável. A gente até vai falar sobre isso hoje, né? Mas em algum momento, quando, por exemplo, vai para a publicação, você tem que fechar o texto, né? Então, aí não tem jeito. Então, no primeiro ponto, né, a gente quer falar sobre a coesão. E aí, a coesão, até um texto do Fiorin Platão, que a gente deixou no Drive, tá? Que ele vai falar um pouco sobre o que é coesão e o que é coerência. Lógico que lá ele vai utilizar uma linguagem, um vocábulo muito mais próprio de quem é da letras, tudo. É uma obra voltada ao público em geral, tá bom? Então, assim, não é só para quem fez letras, mas vocês vão perceber que tem um vocabulário um pouco mais exigente em relação a conceitos, né? Mas ele faz uma definição muito interessante, né? Que é assim, ó, que é a ligação, a relação, a conexão entre as palavras, expressões ou frases do texto. Isso vai se chamar coesão textual. E há dois tipos principais de mecanismo, né? A retomada de termos, expressões ou frases já ditos, ou sua antecipação, e o encadeamento dos segmentos. O que acontece? Quando a gente fala, até já coloquei o exemplo, é o mais simples possível, né? Quando a gente vai ler uma definição dessa, às vezes a gente fica meio perdido, mas é o mais simples possível, como está ali no primeiro exemplo, né? João é o filho mais novo. Ele sabe o que é ser mimado. Quem é o ele? É o João. Então, manter a mesma referência. Então, se eu começo a falar aqui com o Samir, né? Eu falo, olha, eu tô aqui no quarto, né? O Samir mesmo falou, né? Eu tô aqui no quarto do meu filho. Vai soar estranho se quando chegar lá no final, ele falar assim, poxa, aqui na cozinha tá um barulho insuportável de fritura. Porque a gente sabe que ele tá no quarto do filho dele, né? E pode parecer, às vezes, né, uma questão mesmo, né, das palavras, assim, só que isso vai quebrar um pouco o texto, né? Se mudar a referência, né, Samir? Você vai fazer uma graça aí? Não, pode ser uma questão de textual, mas também uma questão de colesterol alto, né? A fritura. Então, assim, não tem jeito, né? Tem que se manter a mesma referência para o que tem, ou para o que se está falando, né? Então, por exemplo, palavras como lá e cá, né? Que vão marcar essa diferença espacial, então não pode ter muita dúvida, né? De onde que está cada elemento, né? Então, se eu estou falando que nem aquele poema do Manuel Bandeira, né? Passárgada, daí ele vai falar lá. Quando ele fala lá, você já sabe que é Passárgada, porque é um lugar distante, né? Então, é mais perceber se as palavrinhas estão fazendo esse combinado, né? Quando porque pode causar algumas ambiguidades. Até essa frase mesmo, se a gente aumentasse, já ia dar problema. Então, por exemplo, ó, João é o filho mais novo de José. Ele é muito bravo. Aí você já não sabe se é João ou se é José, tá bom? Então, é só atentar mesmo a essas escolhas, né? E os outros são aquelas expressões, são as conjunções, né? Que a gente vai ver se está dando ou não continuidade ao texto, né? Então, é aquela coisa, né? Se eu falei então, é porque tem que ser uma sequência do que foi dito antes, né? Então, quer dizer, só poderia se concluir isso. Assim como a palavrinha mas, né? Assim como a palavrinha mas,
ela também é de oposição, né? Então, imagine que alguém você pega e fala assim, né? A aula foi muito boa, né? Mas, então você já sabe que virá uma crítica, né? Toda vez que alguém faz isso, a gente já sabe, vai fazer uma crítica. Elogiou primeiro para criticar depois. Aí só ficar atento mesmo se está fazendo esse sentido. Por isso que a gente desdobrou, né, o conceito de coesão em perguntas mesmo, né? No qual você vai ler atentamente o texto, o seu próprio ou do seu estudante, pensando assim, ele está mantendo a mesma referência? E será que essas palavrinhas de ligação, elas fazem sentido entre o que veio antes e o que veio depois, né? A coesão textual, a gente vai... Bom, é uma discussão depois que a gente vai colocar como um exemplo, mas é isso, assim, é observar nas palavras, né? Ao passo que o que a gente chama de coerência, aí ela não necessariamente tem essa ligação, mas a coerência é uma questão de um sentido único. É o princípio de não contradição. É claro que, assim, esse exemplo ele é muito rico, porque se pega aquele soneto do Camões, ele fala, né? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. Aí você poderia, né, falar assim, né? Poxa, esse é um texto incoerente, porque ele fala que o amor é uma coisa e, na verdade, é outra, oposta, né? Mas ele mesmo, no final, fala, mas como pode ser tão contrário a si o mesmo amor, né? Então, quer dizer, ele assume. Então, o texto não é incoerente porque ele bota lá. Qual que é o sentido do amor? É ser incoerente, né? Você está nos dois polos ao mesmo tempo, tá bom? Então, Oi? É a L. Eu acho que é... o microfone é aberto. Tá. Então, eu tô vendo aqui o chat, aqui o pessoal já colocando aqui, o Samir também, né? Mas também, se precisar abrir o microfone e falar, pode interromper. A gente vai só tocando mesmo. Mas o interessante da coerência é que ela vai gerando algumas perguntas, né? Por exemplo, as ações das personagens combinam com o que foi apresentado sobre ela, né? Então, se apresenta alguém como um bom pai e ele bate no filho todos os dias, vai soar incoerente, a não ser que você esteja fazendo um texto irônico. Então, às vezes, quando você percebe uma incoerência, o que parece uma incoerência, tem que ver se tem algum sentido, se está tentando provocar uma ironia, né? Alguma coisa desse tipo. Se não é o caso, é um erro de coerência, né? Observar também, como a gente tinha falado, né? Da sequência temporal, né? Então, eu peguei e falei... eu pego e falo assim, né? Semana passada estava num show e de repente de semana passada já é ontem. Quando a gente está escrevendo, essas coisas vão escapando, né? Então é uma questão de coerência mesmo. E se é possível perceber, né? Aí quando está lidando com o poema, se ele consegue passar um sentido único, né? Não, tranquilo. Se ele consegue passar um sentido único nesse poema. Qual é o instante que ele está contando? Porque o poema também, às vezes, ele pode falar sobre vários assuntos, mas vai ter uma impressão que ele quer te deixar. É isso que dá unidade a ele, né? Normalmente, para fazer um bom exercício de pegar a coerência quando você está lendo um texto, é saber se depois você consegue recontar aquele texto mais básico dele, ou o sentido dele, em 2 linhas, né? Então, você pode pegar mesmo um romance de 900 páginas, né? Como... Nossa, eu vou dar o mesmo exemplo da outra, mas tudo bem, vai. Mas é que o Ulisses, o James Joyce, aí você vai falar lá, não, é um dia na vida de Harold Bloom lá. Pronto, acabou. Quer dizer, aquilo que dá sentido a tudo, quer dizer, você consegue sintetizar o texto inteiro. Tudo que acontece ali é relativo a isso, né? Se você pega lá obras antigas, né? A Ilíada é a guerra de Troia. Pronto. Ou a ira de Aquiles, para ser mais exato também, se quiser. Mas assim, é você conseguir resumir em uma linha, 2,
E aí você percebe se está tendo coerência ou não. A partir disso, você vê se tem parte sobrando, né? Você fala, puxa, eu não precisava colocar tanta descrição aqui, porque não vai ser importante para o sentido total. Ou, por exemplo, né, como o Chekhov, né, brincava, ele falava assim, se eu coloquei uma corda no palco, é porque alguém vai se enforcar. Quer dizer, é um sentido de você não vai deixar nada a mais nem a menos, né? É para aquele todo fazer sentido. Então, se eu coloquei um elemento, ele vai ter que ter alguma função ali na narração, numa história, ou no poema, né? Essa parte que é importante também. Então, aquelas da semana passada a gente falou sobre as técnicas, que ali são mais técnicas mesmo, aqui é observar mesmo se está acontecendo isso no texto. Se ele está conseguindo passar se ele está conseguindo passar um sentido único, se as palavrinhas ali estão fazendo um bom combinado, que aí seria a coesão, né? Então, basicamente vai ser isso, né? Esses dois conceitos. É quando a gente lê um texto e tem a impressão de que isso aqui está sobrando, isso aqui não tem nada a ver, poxa, ele contradisse uma coisa a outra, né? Aí que vai quebrar esse princípio da não contradição, né? Bom, e aí para dar um exemplo, eu peguei um texto do Ricardo Ramos, que chama Circuito Fechado. Esse texto, ele é curioso, porque ele é muito utilizado para exercícios de substantivos, né? Mas a gente vai perceber o seguinte, que mesmo ele não usando aquelas palavrinhas de coesão como então, logo, mas, ele vai passar um sentido, né? Então, ele é um texto ele começa assim, né? Chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha, creme para cabelo, pente, cueca, camisa, abotoaduras, calça, meias, sapatos, gravata, paletó, carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio, maço de cigarros, caixa de fósforos, jornal, mesa, cadeiras, xícara e pires, prato, bule, talheres, guardanapo, quadros, pasta, carro, cigarro, fósforo, mesa e poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, agenda, copo com lápis, canetas, blocos de notas, espátula, pastas, caixa de entrada, de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, cigarro, fósforo, bandeja, xícara pequena, cigarro e fósforo, papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, vales, cheques, memorandos, bilhetes, telefone, papéis, relógio, mesa, cavalete, cinzeiros, cadeiras, esboços de anúncio, fotos, cigarro, fósforo, bloco de papel, caneta, projetos de filme, xícara, cartaz, lápis, cigarro, fósforo, quadro negro, giz, papel, mictório, pia, água, táxi, mesa, toalha, cadeiras, copos, pratos, talheres, garrafa, guardanapo, xícara, maço de cigarros, caixa de fósforos, escova de dentes, pasta, água, mesa e poltrona, papéis, telefone, revista, copo de papel, cigarro, fósforo, telefone interno, externo, papéis, prova de anúncio, caneta e papel, relógio, papel, pasta, cigarro, fósforo, papel e caneta, telefone, caneta e papel, telefone, papéis, folheto, xícara, jornal, cigarro, fósforo, papel e caneta, carro, maço de cigarros, caixa de fósforos, paletó, gravata, poltrona, copo, revista, quadros, mesa, cadeiras, pratos, talheres, copos, guardanapos, xícara, cigarro e fósforo, poltrona, livro, cigarro e fósforo, televisor, poltrona, cigarro e fósforo, abotoaduras, camisa, sapatos, meia, calça, cueca, pijama, espuma, água, chinelos, coberta, cama, travesseiro. Então, é um texto que foi chato de ler, viu, cara? Porque você fica quase se perdendo.
Mas, por exemplo, esse texto... Ué. Pode falar. Tomar uma aguinha, respirar. Ele lembra até aquele processo, né, de lista do Marcelino, né, de ir unindo as coisas. Aí, Thaís, você está convidada a fazer uma versão feminina, então, desse conto, né? Já que... Mas vocês vejam que, né, ele está contando um dia, né, de um cara, né? Então, ele começa ali e ele só usou substantivo. Ele não usou nenhuma daquelas palavrinhas que a gente está tão acostumado, né? Mas, logo. Só que você, lendo o texto, ele fez um sentido, né? Você percebe que o sentido dele é apresentar o dia de uma pessoa. E isso, ele tem a poesia que gosta de fazer justa a posição, né? Colocar uma palavra junto com a outra sem muita ligação, aí por isso que ele soa poético quando a gente está lendo, né? E isso, toda vez que passa esse texto mesmo para os alunos, eles ficam chocados com o tanto que o cara fuma, né? Mas, vocês vejam, passa o dia, né? Ou é um dia. Engraçado que a ideia desse conto é muito parecida com a ideia do conto que a gente leu daquele estudante, né? Que é o círculo, né? Que ele vai falando que vai e começa tudo de novo. Só que o estudante ele foi mais explícito. Esse aqui não, ele só foi usando os substantivos, né? O nome das coisas. E a partir daí, ele fez esse texto. Então, ele é coerente nesse sentido, porque todas as partes que estão ali estão ajudando esse texto a passar essa mensagem do que é um dia. Claro que tem aí uma ironia evidente, porque ele chama de circuito fechado, né? Então, assim, aquela rotina que a gente não consegue fugir, né? Então, só para vocês verem, assim, como, às vezes, a gente tem que ter a sensibilidade no diálogo com o texto, aí, às vezes, produzido por nós ou por estudante, mas essa sensibilidade de olhar assim, isso aqui foi uma opção ou ele foi incoerente? Foi uma opção ou ele não usou coesão no texto, né? Porque é aí que a gente vai pegar o que aquele texto quer dizer, né? Acho que da parte de coesão e coerência é uma questão que a gente chamou mais atenção. Vou até colocar aqui o link no Drive, que daí o Fiorin e o Platão, né? Eles tiram mais conclusões, né? Eles vão fazendo classificações, né? Dos tipos de coesão, tipos de coerência. Mas para a gente ali no dia a dia, o importante é estar só atento a esses dois aspectos do texto, né? E aí por isso que a gente transformou em perguntas guias, tá bom? Passando essas partes da técnica, aí agora a gente vai para os dois gêneros que prometemos, né, falar um pouco, né? Que é a biografia primeiro e depois a autobiografia. Você vai nessa, Samira, ou quer que eu... Eu vou... Não, eu já fiquei angustiado. Reunião, alguém criou uma reunião, mas depois eu tento resolver isso. Gente, é normal. A gente fica tentando até para se dividir. Enquanto o Guilherme está falando, eu vou respondendo mensagem no fórum. Então, agora, vou falar rapidamente. Como o Guilherme disse no começo do encontro, a biografia e a autobiografia são gêneros / metodologia muito utilizado no projeto AEL, né? Porque os alunos escolhem o seu amigo literário, ou seja, um autor que ele se identifica mais. Aliás, aproveitando, falando da El, mandando um beijo para a Suelizinha, porque ela assiste a gravação inteira depois da aula, comenta com a gente depois. Então, deixa eu deixar o meu beijo para ela e sei que vocês também estão mandando. Então, no projeto AEL, o estudante escolhe o seu amigo literário, o autor que ele se identifica mais no processo, né? É uma escolha aos poucos. Ele, às vezes, muda no meio do caminho o seu autor preferido, o autor que ele quer tomar posse da cadeira na academia. E, nesse meio tempo, nas aulas de estudos literários, os estudantes fazem pesquisas, vão conhecendo muito da vida e da obra do autor.
que se misturam em muitos momentos, e muito se explica também conhecendo elementos da trajetória de vida, da atuação, do ciclo social, né, a sociabilidade desse autor, os autores contemporâneos dele, o contexto histórico ao qual aquele autor viveu. Então, esses elementos, né, históricos são muito trabalhados e estudados no Projeto AEL. O aluno, nessas pesquisas, vai entendendo a noção de biografia, que é o pessoal está mandando um beijo pelo chat, a Soriziano não vai ver, mas eu aviso, depois até printo depois as mensagens. Mas olha, então, a biografia é interessante porque existe desde que o mundo é mundo, assim, tem casos de biografias milenares, mas como, pensando na lógica de mercado editorial, como um gênero, nos últimos anos tem ganhado cada vez mais adesão, procura, porque as pessoas têm identificação com algumas trajetórias de vida, com alguns sujeitos históricos, né? Nas nossas salas de leitura tem acervos biográficos, né? Muitas obras, né? Que são biografias, e é interessante porque, por exemplo, tenho certeza que temos alguns professores que são historiadores aqui na formação, e isso é muito bom, né? Ter essa mescla, né, de área de formação, mas tem um pé, né, no campo da história que tem um receio do que é feito com biografias para muitos historiadores, né, que tem uma metodologia própria de trabalho. Eles consideram que se vulgariza um pouco o trabalho deles, né, com o que é feito muitas vezes por jornalistas em trabalhos biográficos. Temos também muitos historiadores que fazem trabalhos biográficos com outras vertentes, com outros perfis, né? E aí, o interessante pensarmos, né? A gente trouxe duas citações aqui para hoje, rapidamente, porque a gente vai passando rapidamente pelos gêneros, porque é muito conteúdo para pouco tempo, e teremos uma convidada hoje também para o nosso encontro, já. Mas, 2 livros que foram publicados no finalzinho do ano passado, coincidentemente, né? Foram feitos com o intuito de se discutir a função, o papel da biografia. Um deles é um livro do Lira Neto, né, um grande jornalista e também historiador, que inclusive está fazendo doutorado dele agora também. Ele ficou muito conhecido, famoso, digamos assim, né, quando ele fez a trilogia do Getúlio Vargas recentemente, mas ele tem vários outros trabalhos, né? E aí, vou ler rapidamente, né? Ele diz assim: gosto de imaginar o biógrafo e o pesquisador do passado, de modo geral, como um investigador dotado de um senso de detetive e um olhar de antropólogo, mas também munido do espírito do arqueólogo, profissional que, a partir da leitura de fragmentos e restos materiais, busca reintegrá-los em determinado contexto histórico, cultural, econômico e social por meio de modelos de interpretação. Método, que essa palavra é a palavra-chave, né? Que não dispensa considerável esforço físico na fase da pesquisa de campo, notória carga de intuição na coleta de material e inevitável dose de subjetividade para analisá-lo por meio de aportes transdisciplinares. Então, obviamente, né, para quem gosta de escrever biografias e se inspira, né, em autores da biografia e pensando na escrita, produção autoral por meio de biografias, é interessante essa referência que ele faz, que eu concordo muito com essa ideia de investigar, e é interessante como as crianças na UEL fazem muito isso, né? Esse trabalho de vasculhar, conhecer peculiaridades do autor, o que ele gostava de almoçar, se ele foi casado, que às vezes são dados que a gente nem pesquisa, nem vai a fundo para conhecer do autor, né? Quando a gente, por exemplo, objetivamente quer saber, a gente quer saber quais são os livros que esse autor publicou, dados mais técnicos, mais da trajetória profissional, né? Só que temos vários elementos aqui, você vê, o Lira Neto coloca elementos econômicos, sociais, políticos, antropológicos, né, para se tentar entender a complexidade que é um ser humano. Que aí eu acho que é a centralidade de se pensar em biografia, né? A Luciné até colocou, tem que ser pautado em fontes históricas. Por isso, é importante pensar que tem alguns autores que até vulgarizam um pouco demais, mas em geral, os grandes biógrafos têm metodologia, né, de ir atrás de história oral, entrevistar pessoas para conhecer esse passado. E é legal isso, o trabalho com biografia, né? Para quem pensa em explorar isso, até alunos que queiram explorar a biografia de familiares, de pessoas próximas, de um educador que faleceu, o patrono da escola.
É legal tentar fazer um trabalho de detetive mesmo, investigar por diferentes caminhos para ter elementos para constituir uma abordagem, né? Então, olha aqui, coleta de informações, síntese narrativa, então ele tem um elemento literário específico, né, o gênero biográfico, né, a forma de escrita, que é o que há, né, para esse gênero, e não por acaso tem vários autores, né, que falam de técnicas como começar o trabalho biográfico, porque às vezes nasceu em tal dia, falando de tantas minúcias cronológicas, às vezes não prende a leitura né, não prende o leitor, né? Então a narrativa é fundamental, né? Você tem o foco, aquilo que você vai trazer dos elementos, porque a gente vai até colocar no material complementar do encontro de hoje, tem um texto do sociólogo, um grande sociólogo francês, Pierre Bourdieu, um texto curto, complexo, mas que ele vai falar sobre a ilusão biográfica, que muitas vezes um pesquisador, um autor tem de achar que vai dar conta de contar a vida de uma pessoa, né? A pessoa às vezes vive 80, 90 anos, tantas coisas aconteceram que só ela saberia dizer, e muitas vezes ela já faleceu, e mesmo quando ela está viva para ser entrevistada, é uma versão dos fatos. A memória esquece coisas, a pessoa prefere ocultar coisas da sua vida. Então, é impossível a gente ter uma biografia fidedigna 100% de um ser humano. Então, o autor já tem que ter essa compreensão, essa criticidade de saber que ele está fazendo opções e que, obviamente, um livro dele nunca vai ser uma obra completa sobre aquele autor. É muito legal quando outras pessoas podem também focar em outras possibilidades, ter outros enfoques, né? Então, o Bourdieu vai colocar essa ilusão biográfica. Isso não significa que ele é contra as biografias, que fala que isso aí não serve para nada, mas que a gente tem que ter esse senso crítico, né, ao se pensar nisso. E organização por contextos, essa é a questão central, né? Dependendo do que a gente vai abordar, do que a gente acha peculiar, inédito, inusitado naquele autor, a gente vai dar um enfoque, né? Então, pensar no contexto histórico, cultural, econômico, social, que não significa também cair na ilusão do contexto, né? Então, quer dizer que o autor viveu nos anos 30 e tudo o que aconteceu naquele período, né? Por exemplo, o Estado Novo do Vargas, tudo o que aconteceu naquele período histórico tem a ver com o que ele produziu, ou o que ele viveu, ou, por exemplo, a ditadura militar no Brasil, né, já nos anos 60, 70. Quer dizer que o autor estava sendo acossado pela ditadura? Não necessariamente, né? Então, mas, obviamente, nenhum sujeito fica neutro a viver num regime autoritário, né? Então, essas questões que um autor tem que ter um cuidado, né, para saber lidar na sua narrativa, né? Bom, não há um devir a ser cumprido em um projeto de vida de forma cronológica, né? Então, vamos passar para o outro slide. Espera aí, Guilherme, só para fechar essa... Beleza. Esse é o Rui Castro, né? Aqui tem um outro exemplo. O Lira Neto ainda tem um pé mais na história, né? E é um jornalista também, mas o Rui Castro já é um cara, um colecionador, um apreciador histórico, um cara que tem uma memória incrível, mas ele é um jornalista, né? E não é demérito ao jornal, muito pelo contrário, né? Profissão fundamental, né? Mas os livros dele têm um caráter mais... que às vezes até em alguns momentos foge da fidedignidade histórica, né? Porque ele vai pela cultura, pelos hábitos, pelo clima, né? O clima daquele momento que ele tá abordando, né? Então mas ele é um texto literário muito gostoso. Os livros biográficos do Rui Castro, para quem já leu, né? Ele fez por exemplo, sobre o Garrincha, a Estrela Solitária, fez sobre a Carmen Miranda, enfim, e também sobre momentos históricos. A Bossa Nova, ele tem uma biografia sobre a Bossa Nova no Brasil, o samba canção nos anos 50. Bom, ele traz aqui que uma biografia é uma obra baseada em informações colhidas pelo biógrafo em diversas fontes. Foi até falado anteriormente, né? Que são escritas, orais e agora digitais. As fontes escritas constam de material de imprensa, registros em arquivos e toda espécie de documentos, de certidão de nascimento, carteiras profissionais e passaportes até folhas corridas, autos de processo e autópsias. As fontes orais envolvem conversas com o maior número possível de pessoas que conviveram pessoal ou profissionalmente com o biografado, que o amaram ou odiaram, ou só o conheceram de passagem, mas de passagem significativa.
E as fontes digitais são um mundo à parte. Os registros mais remotos sobre o biografado podem estar num site ou arquivo de quem se suspeitava. O interessante é que o Rui Castro, nesse livro, também lançado no finalzinho do ano passado, ele afirma e fala que ele nunca quis fazer uma biografia de uma pessoa viva. Que ele morria de medo de ter essa questão da pessoa falar, não, tire isso aqui do livro, eu não concordo com isso, ou a pessoa querer contratar ele e as pessoas suspeitarem que ele foi contratado para fazer aquela biografia, porque isso acontece muito também. Aquelas, como é conhecido, vou pôr entre aspas aqui, aquelas biografias chapa branca, né? Que a pessoa contrata um biógrafo para ele contar aquilo que ela quer que conte, e o que não é para ser contado não sai publicado no livro, né? Então, é um exercício interessante, eu acho que todos podem e devem fazer um trabalho desse com terceiros, né? Tentar rastrear elementos de vida de uma pessoa, mesmo sem ter esse compromisso histórico, talvez de pensar em publicar, mas a gente tentar entender a complexidade de uma pessoa por diferentes pontos de vista, isso dá literatura, indiscutivelmente, até porque temos N exemplos também na literatura, em obras literárias, que são inspiradas, aí entra a questão da verossimilhança, né? São inspiradas em vivência das pessoas, do autor, né? Eu tô aqui, gente, acreditem ou não, eu vou terminar essa minha fala, viu, Guilherme? Mas ainda existem locadoras, viu, em São Paulo, tem uma, inclusive, perto do nosso serviço, inclusive aquele filme que a gente pôs um fórum lá, Encontrando Forrest, eu aluguei para assistir, para extrair um trecho, né? Mas tem um outro filme, esse é um pouco mais difícil de achar, do Alan Resnais, né? Um grande mestre do cinema, né? Chamado Providência. Não sei se quem aqui já assistiu, eu ia até colocar ele no material do curso, mas acabou não entrando. Esse filme, para entender a ideia de verossimilhança, é muito bom, porque o autor, o filme inteiro, ele vai falando o livro dele e é inspirado nos familiares dele. E aí, durante o filme, a gente vai encontrando. Eu fui em locadora para achar esse filme, viu? Não é fácil de achar, não, esse Providência aqui. Mas anotem o Providência do Alan Resnais. Para entender a ideia de verossimilhança e como o autor, que é um escritor de livros, né, o personagem principal, narrador da história, ele vai contando fragmentos do que ele está pensando em ser o próximo livro dele, e aí, aos poucos, durante o filme, a gente vai vendo o quanto ele foi influenciado pela família dele. Ele meio que vai se vingando, digamos assim, dos seus familiares, por meio do livro que ele está escrevendo, né? Então, isso é muito interessante. Eu queria ter mencionado isso, achei uma brecha, tá bom? Guilherme, acho que não sei se tem algum, mas por favor, complemente e vamos em frente que o tempo tá passando. Tá passando. Então, aí, lógico, pegando a ideia da biografia, né, que vai ser de alguém, né, de outra pessoa, a gente, até pelo protagonismo, para o estudante se perceber como protagonista da própria história, a gente incentiva que se faça autobiografia, né? Então, a autobiografia, eu coloquei um pequeno trecho, né, dessa dissertação, que é o seguinte: a palavra autobiografia possui tanto um sentido estrito, que é um relato de vida centrado na história da pessoa que narra, como um sentido amplo, toda forma de escrito em que se fala de si diretamente. E aí vai incluir tanto o diário íntimo, ou as memórias, como a autobiografia propriamente dita, ou mesmo todo escrito no qual o leitor supõe que o autor transpõe sua experiência pessoal, né? Então, tá muito baixo o meu áudio? É porque eu não tenho nada que eu consiga mexer, eu acho. Mas dá para ouvir, viu, Guilherme? Bom. Tá bom. Eu deixei mais perto aqui, aí a cabeça vai ficar de gigante, mas pelo menos acho que a voz vai sair maior, né? Mais alta. Então, gente, na autobiografia, a gente, quando vai ler uma autobiografia, a gente justamente espera que se conte algo pessoal, né? Por isso que até anos atrás teve a questão da autobiografia ficcional, né? Que ficou uma discussão se esse gênero existia ou não, que seria a pessoa inventando, né? Experiências pelas quais ela passou. É um gênero que ficou na moda, mas na qual tem grandes autores que fizeram, como o Ricardo Lísias, por exemplo, né? Mas a autobiografia como um gênero mesmo,
ele é mais moderno. O que a gente tinha antes eram essas escritas de si, como você vai pegar, por exemplo, o diário, né? Memórias, você pega, né, essas obras mais clássicas, mas atualmente o pessoal querer contar toda a sua história como uma autobiografia é algo mais recente, né? E aí vai dar uma diferença. É lógico que, por exemplo, no dia a dia da academia, eu sempre gostava de apresentar a Anne Frank, que aí pelo menos ele já vai pegando o jeitinho ali, porque a Anne Frank, né, no seu diário, vai contando sua própria história, né? Mas, para a gente, o importante é que ele dê início. Entre os elementos, aí é um pouco parecido, obviamente, com os elementos da biografia, só que vai ter algumas diferenças, né? Quando tem essa coleta de informações, aí não é que o estudante vai fazer propriamente, pode até fazer, né, pesquisa em fotos da casa, tudo de materiais, mas aí essa coleta é quando ele vai se perceber ou como uma testemunha, né, de fatos que aconteceram com ele, ou em momentos que ele foi protagonista, tomou decisões, porque as coisas que a gente faz é as coisas que nos acontecem, né? E isso faz parte da autobiografia. Então, essa coleta são mais essas anotações que, lógico, a pessoa pode ir lá pegar o álbum de família, álbum de família para a gente, né? Porque hoje em dia eu acho que seria só pegar mesmo o feed dos pais, né? E ficar olhando as fotos que foram colocando. E aí pensar nessa organização por contexto. Isso talvez, aí eu coloquei até os elementos que perpassam a vida, né? Como aspecto físico, gênero, projetos, relações, família, raça, experiências, os papéis sociais e as crenças, né? Então, isso é importante na autobiografia, porque, assim, que é até uma questão que estava ali colocada, né? A pessoa terminou assim a vida, né? Aquele biografado, então tudo que aconteceu foi para que chegasse ali. E não é bem assim, né? A gente vai largando projetos, faz caminhos que depois vão se modificando. Então, perceber essa tensão é importante, né? E até para o estudante mesmo pensar, ele está num momento histórico específico, né? Ele está num momento político específico, e por aí vai. E quando ele faz a síntese narrativa, na autobiografia sempre vai acontecer essa tensão entre ele perceber-se agora no presente, olhando para o passado, ele fala, eu vivi isso, 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 então são as percepções que ele tem agora, né? E o que ele acha importante agora do que aconteceu no passado. Mas há também o que ele está projetando, ou seja, há coisas ali que ele vai valorizar que talvez ainda não estão, né, terminadas, mas que ele sabe que vai ser importante, né? Então ele também está visando o futuro. Então vai sempre ter essa jogada entre uma pessoa do presente vendo que ela achou importante lá no passado e o que ela está projetando para o futuro dela. Tá bom? Guilherme, só um comentário interessante. Tem muitos autores também que são críticos à autobiografia, né? Até porque, infelizmente, acontece muito que alguns autores, principalmente celebridades, famosos, assim, né, que tem um escritor fantasma que escreveu por ele, e aí dá a impressão que foi esse autor que escreveu, né? Sei lá, vou dar um exemplo. Não que ocorreu isso, eu estou chutando um nome aqui. Autobiografia do Pelé, sei lá. E aí alguém tinha escrito para ele só foi falando para a pessoa fatos da vida dele e a pessoa escreveu. E não. Aí, esse é só um comentário, né? Mas, de fato, tem ótimas autobiografias, muitas primorosas, o pessoal até foi citando algumas que já leram, mas não confundir a autobiografia também com livro de memórias, né? Porque tem autores da literatura, inclusive, né, que tratam fragmentos da vida, e não tem essa pretensão de contar a sua vida inteira de forma linear, cronológica, em um livro, né? Mas sim elementos, tanto que tem autores que têm vários livros de memórias, né? Eles fazem enfoques em momentos da vida e trazem sempre como escrita muito refinada um trabalho muito literário também. Uhum. Bom, e aí é importante, então, ali na ajuda do estudante, né? Porque às vezes eles vão falar assim, professor, mas, né, poxa, eu vou contar minha vida já, né? Mas se a gente souber como utilizar esses elementos, sabendo que estão envolvidos esses elementos, a gente pode ir jogando para ele ir pesquisando esses pontos, né? Para ele ir raciocinando
sobre quais são as vivências que ele tem, tudo, né? Então, fechando a questão do gênero, né? A gente aí fez uma síntese, né? Do que é esse processo da escrita, mas que também é da reescrita, né? Que a questão... Vocês vejam que as setas, elas estão para os dois lados, porque um vai alimentando o outro, né? Então, vamos pensar assim, que começa-se de uma inspiração, uma escrita primeira, e a partir daí vai ter o aprimoramento, né? Esse aprimoramento, ele pode vir tanto por uma vontade interna, então eu releio o texto e vejo que posso modificar essa parte, modificar outra, quanto algo externo, como um professor, né? Esse aprimoramento são convites, né? Para que aquele texto vá melhorando, né? E tanto a inspiração quanto a técnica, elas dependem do repertório. Eu não vou utilizar uma técnica que eu nunca vi, né? Ou mesmo quando é criativo, você parte de alguma coisa, né? Então, é por isso que a gente colocou a questão lá do repertório, porque aí a gente consegue ir dando mais ideias, né? Tanto alimentando essa inspiração, quanto alimentando até o processo de reescrita, né? Eu coloquei os dois no mesmo movimento, porque o movimento é o mesmo, né? Se você está lidando com um texto escrito, claro que terá um olhar diferente, mas às vezes você está lendo o texto, o seu próprio texto, e a partir dali você tem uma outra inspiração, e aí faz você modificar um trecho. Você percebe que podia ter um aprimoramento técnico, aí faz você mexer em algo. Você leu um outro livro que utilizou algo que conversa muito com o seu texto. Então, o processo de reescrita, ele vai retomar esses elementos que a gente já usou na escrita. E para não parecer só um pedido de, reescreve aqui, quando a gente está em diálogo com o estudante, é que é aí que a gente vai lançar a mão de alguns dos elementos que a gente viu. A gente vai ver um ponto ali e falar, poxa, eu acho que aqui ele podia ter feito uma descrição melhor, porque depois isso vai ser importante, nesse diálogo. Então, essa reescrita motivada, não porque não gostei tanto do texto, mas percebi que ele podia avançar nesse aspecto. E aí o convite fica mais fácil de aceitar, né? Na hora desse convívio. Tanto que isso é comum, porque quantos autores, né, relatam que os textos às vezes melhoraram com o convívio de um editor, né? Esse leitor atento que aponta, que fala, né? Poxa, aqui tá sobrando, tem muita coisa, diminui, tá bom? Então, é um diálogo mesmo, né? Será que dá tempo do texto? Dá. Você quer fazer a leitura? Bom, posso fazer, vamos lá. Eu acho que eu vou... Para exemplificar a questão da reescrita, a gente trouxe o Samir, ele trouxe esse texto aqui aí dá o crédito à seleção, né, Samir? Obrigado, foi muito por acaso, viu? Bom, vamos lá, rapidamente, para não tomar mais tempo, que nossa querida convidada já chegou. Bom, O Suicida e o Computador, uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo. Levantou-se, ficou olhando a tela do computador, depois sentou-se de novo, digitou. No fundo, a agonia é saber quando se terminou. Há os que não sabem quando chegar ao final da sua nota de suicida. Geralmente são escritores de obra extensa. A crítica elogia a sua prolixidade, a sua experimentação com formas diversas. Não sabe que ele não consegue terminar a nota. Dessa vez não se levantou. Ficou olhando para a tela pensando. Depois acrescentou. É claro que o computador agravou a agonia. Talvez uma nota de suicida definitiva só possa ser manuscrita ou datilografada à moda antiga, quando o medo de borrar o papel com correções e deixar uma impressão de desleixo para a posteridade leva o autor a ser preciso e sucinto. Tese. É impossível escrever uma nota de suicida num computador. Era isso? Ele releu o que tinha escrito. Apagou o segundo no fundo. Era isso. Por via das dúvidas, guardou o texto na memória do computador. No dia seguinte, o revisaria e foi dormir. O
esse texto é muito engraçado, né? Que ele vai passando pelos processos de escrita, né? Vai deixar uma nota de suicídio, né? E acaba que até desiste, né? Justamente porque a nota não fica do agrado. Ela fica perfeita, né? Para entender como que é. Meio que não acaba, né? Esse processo, né? E aí, quem já fez o Fórum 3 vai perceber, né? O depoimento que o José Roberto Toreiro fez, né, na rede social dele, falando que ele vai relançar o livro Chalaça, que foi o primeiro romance dele. Hoje em dia ele escreve mais livros infanto-juvenis, né? Mas ele fez um romance, ganhou o Jabuti à época, e aí ele vai relançá-lo, e ele achou, vai fazer uma revisão, vai tirar uma coisinha ou outra só. E ele o quanto que ele revisou junto com o Marcos Aurélio Pimenta, né, o livro, porque ele falou, de fato, né, é outro olhar, eu sou outro hoje em dia, né, um outro autor. Então, de fato, o autor, com a sua própria obra, tem esse conflito, né? E aí tem um exemplo, que é o próximo slide, né, Guilherme, que é recente também, fresquinho, uma notícia da semana passada, né, que o Chico Buarque decidiu mudar o verso de Beatriz, né, uma belíssima música dele, estava inclusive no show, na turnê que está agora com a Mônica Salmazo, né? Após 40 anos, ele trocou uma palavra da música, né? E aí o interessante é o argumento que ele usou, né? Ele afirmou que depois de cerca de 40 anos, finalmente encontrou a palavra certa para um dos versos. Em vez de "Será que é divina a vida da atriz?", ele passará a cantar "Será que é divina a sina da atriz?". E aí ele usa um exemplo, né? Aqui não está o restante da matéria, né? Como se fosse aquele o pintor que vai disfarçadamente no seu próprio quadro e vai retocando aos poucos, né, sem ninguém perceber, até chegar à perfeição, né? É isso. Bom, e aí o Samir, ele falou, né? Nossa convidada de hoje é a Beth Cardoso. A Beth já é de casa aqui, né? Ela pode botar até o pé na mesa da sala da academia. Que faz e acontece. E tem um detalhe, né, Guilherme? Nada é por acaso. A gente convidou a Beth justamente para o nosso último encontro, já para um esquenta para a semana que vem. Que semana que vem nós começamos o nosso próximo curso com a professora Beth ministrando, né, Guilherme? Isso. Que vai ser ler e mediar os clássicos, Dostoiévski e Kafka. Aí a breve apresentação da Beth, né, que ela é professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC, doutorado e mestrado, pós-doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura e Crítica Literária da PUC. É autora do livro Feminilidade e Transgressão, uma leitura da prosa de Lúcio Cardoso, Todo Mundo é Misturado, e Tarcirurga, Bartolomeu Pluminha, Literatura e Ensino, e depois de tudo tem uma vírgula. A Beth, também vou já até colocar um link aqui, ela com o programa, né, de pós-graduação, está promovendo um repositório de artigos, né? E aí fica o link, deem uma explorada lá, tem estudos muito bons, principalmente pensando ali na questão da relação de literatura e raça, gênero, enfim, deem uma boa pesquisada lá. Mas é isso. Beth, seja bem-vinda, então. Oi, Guilherme. Oi, Samir. Boa Boa noite. noite. Obrigada pela acolhida sempre tão calorosa. Boa noite a todos e todas e todes que estão com a gente aqui. A sala está cheia. Adoro. Hoje você está conseguindo ver o chat? É esse mistério do Teams. A gente sempre pergunta, né? Não, mas é porque eu entrei pelo lugar errado. Estou distraída Não. aqui. Eu vou entrar por aqui pelo celular eu consigo. Era só para dizer que tem muita gente falando, Beth, ai, que bom, que saudade, né? Enfim, muitas mensagens carinhosas por aqui. Saudade também. Semana que vem a gente retoma. Quer dizer, Isso. já estamos retomando. Retomando.
Bom, Mas gente, eu já estou vendo alguns comentários de gente triste, não consegui me inscrever, mas, bom, de qualquer forma, teremos outras oportunidades e que bom que a maioria vai conseguir. Quem sabe, tendo alguma vaga remanescente, assim, depois a gente conversa em particular, tá bom? Mas, bom, sempre que possível a gente acolhe, a gente quer bastante gente conosco, tá bom? Bom, como o Guilherme disse, né, nossa convidada, professora acadêmica, pesquisadora, uma atuação muito importante no programa de pós-graduação da PUC, mas também, né, não só, né, uma pesquisadora, mas ela também é uma autora, né, com publicações tanto no campo da pesquisa, né, mas também de obras literárias, né, para jovens, para adolescentes, para adultos. Tem alguns livros, inclusive, que estão nas nossas salas de leitura. O livro, nós até vamos ter uma live em abril agora sobre um dos livros da professora Beth, que é Todo Mundo é Misturado, e na semana de incentivo ao estudo e à leitura, vamos fazer uma live, depois a gente divulga para vocês também, para que vocês participem, que a gente vai falar especificamente dessa obra nesse encontro. Mas o ano passado também, na compra do programa Minha Biblioteca, para educação de jovens e adultos, né, para o EJA, né, eles receberão o último livro da professora Beth, que é Depois de Tudo Tem uma Vírgula. Então, os livros dela estão circulando na nossa rede, sem contar muitos aqui que já leram, né, algum dos livros dela, né, compraram, leram, conversam, já comentários nas redes, né, Beth? Mas, para hoje, então, Beth, a gente queria conversar com você um pouquinho sobre esse exercício da escrita, esse desafio diante da vida que você e outros tantos escritores que têm de trabalhar, ter filho, ter os afazeres profissionais, a vida pessoal e o tempo, ter tempo para escrita, para produção, para elaboração, para que a criatividade acabe fluindo. Então, a gente queria falar um pouco, porque muitos dos participantes do nosso curso ou já são escritores, ou estão começando, ou têm interesse, querem participar das nossas publicações, que a EL tem publicações todos os anos, ou então querem incentivar os estudantes a serem autores, né? Escrevam, né? Desenvolvam o hábito da escrita. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. muito bom, conversa boa, conversa boa. Conversa difícil, né? Eu acho que é sempre difícil falar de processo criativo, porque é muito pessoal, né? Não tem muita receita, mas eu gosto de falar, de pensar sobre isso, na verdade, né? Não que eu tenha uma fala organizada sobre o meu processo de escrita. Acho que eu tenho uma fala organizada mais sobre o processo de escrita dos outros, assim, mas o meu mesmo, eu ainda estou, assim, descobrindo. Mas, só para avisar que eu não estou tendo acesso no chat nem por aqui, nem pelo celular, então, se vocês precisarem que eu me atente a alguma coisa, tem que ser de viva voz. E acho que você falou duas coisas que são, assim, um tanto diferentes. O, os professores e as professoras que estão aqui e que são escritores, e são escritores, né? Que eu acho que a gente podia começar por aí. Quem que é escritor? Quem escreve? Né? Essa ideia de que escritor é quem tem livro publicado, eu acho que isso é algo que também a gente precisa rever, né? Porque, veja, é algo que vem em cascata, né, Samir? Então tá, escritor é quem tem o livro publicado. Escritor é quem tem o livro publicado em papel. Escritor é quem tem o livro publicado em papel e em grande editora. Escritor é quem tem um livro publicado em papel, em grande escritora e que tem boa distribuição. A gente vai fazendo aí uns recortes, né? Muito focados no mercado, né? No que o mercado acha que é um escritor, e nesse escalonamento, a inventividade, a paixão, o que verdadeiramente nos move, vai ficando para trás, vai sendo afogado, sufocado, né? Então, é algo que a gente sempre pensa. Mas voltando,
Me ajuda aqui, Samir, que eu estou um pouco... Tem muita coisa passando pela minha cabeça. Essa fala acontece no momento de atravessamentos, assim, porque eu estou fazendo divulgação ainda do Depois de Tudo Tem uma Vírgula, estou escrevendo um romance novo, e aí tem isso que você falou, né? A vida acadêmica, que atravessa muito a vida, a escrita acadêmica, atravessa muito a escrita criativa. A gente tem muita demanda de escrita acadêmica na carreira acadêmica, né? Porque tem lá as pontuações que eu tenho que alcançar, né? As demandas que a CAPES coloca, então é um volume grande, né? De pesquisa, de artigo, e então não fico com o tempo que eu gostaria de ter para escrita, né? Mas eu estava dizendo assim, o que que é o escritor? Então, para mim, eu vou falar assim, com quem escreve, né? Então, eu sei que tem muitos professores e professoras aqui que escrevem, né, Samir? Que estão publicando em coletâneas ou seus livros, autorais, né, em blogs, né, em sites. Tem as pessoas que se expressam por meio da oralidade, com os slams, né? Com canções. Então, tudo isso é texto, né? Tudo isso é criação, sem falar no teatro, nas artes do corpo, nas artes visuais. A gente vai restringir aqui para a palavra, né? Então, isso é um ponto. Então, essas pessoas, a gente pode falar disso, processo criativo nesse contexto. Aí você falou de um outro processo criativo que é na relação com o aluno, né? Que seria uma espécie de ensinar, não sei se a palavra é ensinar, motivar a escrita criativa nas crianças e nos jovens, né? Quais caminhos? E aí a gente entra num nó que é... Eu tô com essa coisa ligada aqui? Não. A gente entra num nó que é o como conciliar ou como não maltratar uma coisa ou outra, de a inspiração, a inventividade, e do outro lado, regras, manuais, correções daquele texto que é espontâneo, né? Então, isso eu acho que o professor fica muito em agonia diante de quando uma criança, um jovem, te entrega um texto criativo. Eu passo muito por isso, não como professora, mas como escritora, porque os jovens, eles me mandam, né? O que você acha, Beth? Estou escrevendo isso. Fanfiction, né? É fanfiction que chama, né? Isso. Porque todo mundo é misturado, eles querem muito uma continuação, muito. E eles não entendem por que que eu não consigo fazer, mas eu não consigo. Eu já escrevi 5 versões de O Todo Mundo é Misturado 2, nenhuma ficou boa. E eles não acreditam, eles acham que eu tô de onda, que eu tô... Imagina, pega qualquer uma dessa aí, publica que vai dar certo. Não é assim, né? E aí eles mesmos estão dando as continuidades deles. E aí eles me mandam, tá? Aí quando você vai falar o quê? Eu acho lindo, né? Acho tudo... Acho que tá tudo... Isso, poderia ser isso mesmo, 2. Eles têm muita onda do namoro, do Pablo com a Júlia, né? Invariavelmente eles imaginam essas continuações de série, de cine, de audiovisual, que de repente eles estão casados, têm filhos, né? Estão morando na Bolívia, não sei o quê. Então essa situação de qual é a atitude? Seria a questão de ter uma atitude crítica diante de um texto criativo, e não digo nem de criança e de jovem. Eu dei um curso de escrita criativa para um grupo de juízes e juízas,
E foi interessantíssimo, né? Porque, veja, são pessoas de alta escolaridade, né? Com um alto repertório, não só literário, mas de todos os âmbitos, e que escrevem bem, né? E que estão se expondo, porque a escrita é sempre uma exposição, né? Mostrar um texto que você escreveu é sempre esse gesto de se expor. As pessoas são muito zelosas com isso. E mesmo as pessoas que te procuram, olha, escrevi, o que que você acha? Mas a pessoa quer, ela quer incentivo, quer elogio. Dificilmente você, se você fizer uma crítica assim, a pessoa fica, não gosta, ela se ofende, porque aquilo é criticar um filho, né? Quem aqui gosta de ver filho? Tem que pensar, né? Tem que pensar. A gente não aceita crítica para o filho nem do companheiro, da companheira, né? Só a gente pode falar, né? Quando o outro começa a falar, não é bem assim, você está exagerando. Tá? Ela está indo bem, ele está indo bem, você está exagerando, né? Então, acho que o texto literário, as nossas produções artísticas também acabam ocupando esse lugar. Entendo. E com o adulto, a gente até parte de um pressuposto que o adulto está preparado para aguentar uma certa crítica. Mas a criança, o jovem, a gente sempre fica um pouco mais reticente com essa questão de, vamos dizer, apontamentos, né? Correções jamais. Não, eu não usaria essa palavra para diante de um texto de inspiração inventiva, né? Ai, Samir, isso porque eu falei para você que eu não sabia se eu tinha alguma coisa para falar, né? Meu Deus. Estou falando demais. Ô Beth, o pessoal está aqui, bom, tem gente que já está empolgada, né, com a questão da live aí, né? Mas interessante, você falou assim, eu escrevi cinco versões, né, do que seria o Tudo Junto Misturado 2, né? E o primeiro, né, ficou um tempo guardado com você, né? Como que você sente, assim, que ele está pronto? Quer dizer, tipo, assim, nossa, pelo menos não quero mais mexer nesse aqui, ele está pronto para uma publicação. Você aí levou em consideração uma coisa mais sua mesmo, de percepção, ou teve aí a filha lendo, enfim, alguém que Não, te ajudou? o Todo Mundo é Misturado, não foi essa história. Eu acho que essa história de que ficou muito tempo comigo foi o Depois de Tudo Tem uma Vírgula. Isso, desculpa. Depois comente dos dois, então, é legal. Esse sim, são histórias completamente diferentes. E a Tarcirúrgica tem outra história também. Os três livros têm uma história de escrita. Eu vou falar só dos livros de ficção. Uhum. Tá? Os outros são outras histórias, que são as escritas acadêmicas, que também é um processo, né? Também é um processo de criação. Então, o Todo Mundo é Misturado, ele tem uma história interessante, porque eu fui para a Espanha, eu ganhei a bolsa. Durante o doutorado, eu tive duas bolsas, uma para Madrid e outra para os Estados Unidos, para Nova York. Quando eu fiquei em Madrid, né, não, primeiro para Nova York. Eu tive muito essa experiência de conviver com pessoas não americanas, né? Então, especialmente chineses e pessoas da África Oriental, inclusive, e os latinos, claro, né? E então isso foi muito interessante, assim, né? Conviver e perceber o imigrante
especialmente esse imigrante, o chinês, o árabe, diante de um alfabeto que ele não conhece, eu tinha um colega que ele era cirurgião de cabeça, ele era o médico-chefe do departamento de cirurgia de cabeça do principal hospital público da China. Ele era, assim, uma pessoa tão inteligente, tão capaz, mas falando inglês parecia uma criança de 5 anos, assim, né? Então, você tem a língua é tão importante, né, na nossa comunicação, em quem somos, em quem podemos ser. E quando o estrangeiro, o imigrante, enfim, né, o despatriado, ele enfrenta uma série de situações, e isso me comoveu muito, porque eu convivi bastante com essas pessoas lá na universidade e fora da universidade, porque eu frequentava uma comunidade lá, enfim, essa história já está indo para outro lugar. Aí, quando eu fui para Madrid, aí o espanhol, que é uma língua que eu sempre gostei, que eu sempre dei as minhas cacetadas desde criança, e quando eu fui para Madrid, pude me aprofundar na língua, né? E lá também convivi com muitos imigrantes, né? Uma outra situação, outro contexto. E aí, quando eu voltei, tinha que terminar o doutorado, aquela coisa toda, mas fiquei sempre com isso, né? Nossa, queria escrever algo que abordasse essas questões do preconceito, né? Da importância de uma sociedade diversa, inclusiva, desse ponto de vista do imigrante, do expatriado. E, e voltei ainda mais encantada com o idioma de espanhol. E aí eu me deparo com uma realidade naquela época, 2011, 2012, estava se falando muito dos venezuelanos no Brasil. Começando a falar dos venezuelanos, dos bolivianos, aquele discurso abjeto, né, de estão vindo aqui tomar os nossos empregos, aquele discurso clássico em qualquer lugar do mundo, né, que não aceita o imigrante, os nossos hospitais, os nossos empregos, as nossas casas, não sei o quê. E aí eu comecei a prestar atenção nisso. E eu vi que tinha uma questão com os bolivianos e com as crianças bolivianas nas escolas públicas de São Paulo e também ali da fronteira. E comecei a ler sobre isso, tinha um volume razoável de textos, de entrevistas e tal, e comecei a colecionar essas coisas, e aí houve uma situação que também me motivou, enfim, fui colecionando isso. E aí eu pensei, mas tudo isso aqui é um tema, eu preciso de uma questão linguística, preciso de algo que dê uma forma poética e tal. E aí eu pensei, vou trabalhar com os falsos amigos, né? E aí eu trouxe o idioma espanhol também para dentro, castelhano, também para dentro do livro, que dá uma leveza para o livro, né? Faz uma graça e tudo. Então, tudo isso eu fiquei planejando 2 anos. Planejando, mas não escrevi uma linha. Planejando, pensando, tal. Fui lá na Feira dos Bolivianos, comi um pastel, conversei com o pessoal, voltei para casa e sonhando, né? Aí falei, vou escrever o livro. Vou escrever, sentei, fiz um mapa. Quero tantos capítulos, quero que esse capítulo seja esse. Fiz o planejamento, a Bel era super chiquinha, super pequenininha, eu só tinha para escrever às madrugadas. Aí, durante um mês, 30 dias, eu acordei às 4 da manhã e escrevi até às 9. E escrevi o livro, em 30 dias.
E ele está publicado exatamente como como eu pus o ponto final nos 30 dias. É engraçado, né? É engraçado. E aí esse texto, ele veio com tanta fúria, assim, sabe? Com tanta vontade de existir desse jeito. Mas eu falei, não, vou mostrar para umas crianças. Eu fiz um grupo de 5 crianças, de classes sociais diferentes, de religiões diferentes, de raça diferente, de gênero. E elas leram, todas elas gostaram muito. Só uma garota que era evangélica, ela se incomodou com com uma possibilidade de palavrão que tem no texto, uma questão de folha de coca, e foi interessantíssimo, porque eu mantive, né? Eu não modifiquei, ela fez a sugestão, mas eu não modifiquei. E toda vez que o texto é barrado, toda vez que o livro não é aceito numa escola, nas escolas privadas, né? É com essa justificativa. Exatamente a crítica que a menina apontou. Interessante, né? E que é a folha de coca e o palavrão. E então, Guilherme, esse texto foi isso, assim, ele nasce e vai. Já o Depois de Tudo Tem uma Vírgula, ficou 8 anos. Vai, vem. Não que eu passei 8 anos todos os dias escrevendo, não é isso. Mas, assim, sentei, tive a inspiração dele, que foi numa rodoviária, vendo uma mulher mexendo no lixo, comendo do lixo. Tive uma epifania ali, observando aquela mulher. Naquela noite, cheguei em casa e escrevi as três primeiras páginas do livro, do jeito que está hoje, praticamente. Pensei, é um conto. Mas aí deixei ali, passou um tempo, voltei. Acho que essa Rita tem futuro. Eu reli e vi a Rita ali. Rita ali, Rita ali. E aí comecei a desenvolver o personagem, a história foi crescendo, foi se desdobrando. Escrevi uma versão, deixei dormir. Passa um tempo, eu volto e fico nessa, vou melhorando. Dou para uma amiga ler. Meu primeiro leitor é sempre meu companheiro, né? Dou pro Emanuel ler, ele me devolve com uma série de senões, assim, isso aqui não tá bem desenvolvido, isso aqui também, não sei, isso aqui eu não entendi. Enfim, ele sempre implica com o final. Ele tem um problema com os finais, que é a coisa mais difícil de fazer, né? É finalizar uma história. E aí mas juntando tudo, foram 8 anos de elaboração para esse livro. E aí o Samir pergunta assim: qual é a hora que você sabe quando está pronto? A hora que o editor fala assim para você: chega, Beth, acabou. E qualquer dia eu te mostro o e-mail. A gente vai imprimir esse livro amanhã. Acabou, você não vai fazer mais nenhuma alteração, não vai mudar mais nenhuma palavra. Chega! Aí a gente sabe que está pronto. Aí aí você fica com o coração apertado e diz: meu Deus, não está pronto, mas tudo bem, vamos. Essa sensação e você leu agora esse texto, né, do bilhete suicida, né? Porque eu acho que a metáfora aí é assim, é a nossa motivação para estar vivo. Enquanto você está escrevendo, você está trabalhando num projeto, a sua vida é outra qualidade de vida, tem tanto mais brilho, tanto mais motivação, e aí você não quer que acabe. Eu sou assim como leitora também, quando eu estou muito envolvida com o livro, eu não quero que ele acabe, vai chegando no final, eu vou guardando, vou espaçando a leitura, porque eu quero ficar naquele lugar, naquele universo, né? Como escritora também, né? Eu acho que a gente se apega, acho que não sou só eu, acho que a gente se apega, a gente quer que o processo fique, né? Depois que eu publiquei o Depois de Tudo Tem uma Vírgula, que foi em 21, aí eu
fiquei muito envolvida na divulgação, estava sem projeto. Agora eu estou trabalhando no novo romance e a vida é outra. Assim, eu sinto que estou existindo do jeito certo, como era para eu existir, né? Não sei se eu respondi, Guilherme. Falei, não sei se falei o que você estava buscando, né? Não, Que eu acho que era a questão da revisão, né? Da gente se deparar muito com essa necessidade da reescrita, reescrita, reescrita. É uma verdade mesmo. até, Beth, eu achei interessantíssimo, né? Porque justamente a gente vai mostrar, quando a gente pensou, né, o Samir deu a ideia, a gente foi pensando nos convidados, a gente também queria mostrar essa diversidade, né? Porque senão fica sempre parecendo que tem uma certa receita, mas não, né? Você vê, você escreve assim, quase que numa rajada, vamos dizer assim, né, em 30 dias, e outro você vai convivendo ele tanto tempo. Mas como são processos mesmo, e é uma questão de saber conviver com esse processo, né? Então, foi perfeita a resposta. Eu imaginei que você ia falar que uma hora que o que faz ser o corte para que o texto acabou é quando chega o editor e fala acabou. Mas se tiver a segunda edição, né, Beth, podendo revisar, aí pronto, aí já volta Eu não de sei. Eu não sei, eu não tenho isso. Eu acho não. que isso que você falou agora, né? 40 anos depois, mudar um verso. Eu quero escrever outras coisas. Isso aí já está escrito, sabe? Não, eu não quero nem ler de novo isso aí, sabe? Ter esse. Apesar que outro dia eu tive que ler por uma situação outra, e eu fiquei bem contente, porque é legal quando você lê e, isso aqui tá bom, fiquei feliz com o que eu li. Mas eu não tenho essa vontade de, depois que publica, que circula e tal, aí fazer uma coisa nova, uma coisa diferente. É a minha dificuldade com a continuação do Todo Mundo é Misturado. Eu tenho dificuldade de pensar em, em voltar para aquele universo, sabe? Eu quero escrever outras coisas, apesar que os adultos estão pedindo o depois de tudo ter uma 1,2. Só pode ser uma sina. Aqui hoje tudo tem que ser trilogia. Tem que ser 2, do 2, o 3. Perfeito. Então, o Tarcirurga foi outra história. Tarcirurga, eu fui para um... Eu tive eu nunca contei isso, vou contar para vocês, que são todos meus amigos, todos vocês, todos os cento e poucos. Eu fiz o mestrado na ECA, né? Com Bernardo Kozinski e tal, foi muito bom, foi uma época muito, muito boa. Mas eu prestei o doutorado lá, não entrei, sabe? E o que foi ótimo, porque eu falei, agora eu vou para literatura total. E aí fui para a FEFELESH, né? Atravessei a rua e fui fazer o doutorado na teoria literária. E aí eu estava eu estava triste. A gente fica triste, né? Quando na perspectiva você diz, foi bom, porque minha vida seguiu um outro caminho que era o caminho que eu realmente queria. Mas naquela época eu fiquei um pouco chateada. Aí estava acontecendo muita coisa dando errado. Aí eu falei, vou fazer um curso totalmente fora da caixinha. Eu vou conviver com pessoal que eu não estou habituada. Aí fui fazer um curso maravilhoso com o Zé Abreu, sabe? Do Hoje é Dia de Maria. Uhum. Maravilhoso ele, assim, uma pessoa, um artista. E aí era uma proposta incrível de narradores de passagem. Ele queria fazer 2 times a gente chamava de escribas, que eram as pessoas que iam escrever, e os narradores, que eram as pessoas que iam contar essas histórias, que os escribas escreveriam. Eu fiquei no time dos escribas, né? Porque como atriz não ia dar. E então juntou atores, atrizes, escritores e escritoras, um povo do teatro, um povo do cinema, um povo da literatura. E aí a proposta era assim, escrever narrativas
de passagem, né? Então, primeiro foi a morte, depois teve a velhice, depois teve da infância para a juventude, várias passagens. E a primeira fase foi essa, né, da morte. E ele lançou o seguinte desafio numa das oficinas. Ele disse, vocês têm que escrever uma história para ser contada para crianças que sabem que vão morrer. Crianças que receberam o diagnóstico de uma doença incurável. E aí eu voltei para casa com essa missão, não só ela, né? Várias pessoas. E escrevemos. E aí eu escrevi o Tartaruga. Eu escrevi a primeira versão da Tartaruga, que nesse momento é uma coisa de 5, 6 páginas, porque o narrador, né, que é a pessoa que fazia, né, e faz ainda a contação, não pode ser algo muito extenso, né? E aí foi muito bacana, sabe, ter essa repercussão, ver a história sendo contada para as crianças no hospital, né? A reação dos pais, das crianças, foi algo tão tocante. E em um determinado momento, essa narrativa foi para o teatro, lá em Santo André, houve uma apresentação no teatro. As pessoas vieram às lágrimas, sabe? Para mim, naquele momento, foi algo tão significativo como escritora. E depois passado um tempo, um tempo não, um bom tempo, olha a tese do Guilherme de novo. Passado um bom tempo, eu expandi o texto para um livro, né? Fiz uma parceria também com um colega super talentoso que fez as imagens, né? E aí a gente tem a Tarcirúrgica, que nasce de um processo assim, um pouco coletivo, um pouco também nas minhas aflições de passagem, né? Como a gente vai se transformando no mundo. A Tarcirúrgica é isso, né? A nossa força de resistência. E Beth, acho que assim, como o tempo também não é curto, queria perguntar primeiro se você prefere falar mais teoricamente sobre os autores ou gosta de falar desse seu processo criativo, que é a primeira vez, acho que a gente tem um encontro oficial assim, para falar sobre a sua escrita, né, literária. Acho que está sendo muito bom, de verdade. Mas os 2 primeiros livros, né, o Tartaruga e o Todo Mundo é Misturado, um público mais jovem, né? E o seu último livro e o próximo, aparentemente, são voltados mais, são romances, né? Boa parte dos leitores, a maioria dos leitores, serão um público adulto. E se foi algo premeditado, planejado, ou se você já tinha há muito tempo uma meta de escrever romance, e falar um pouquinho sobre isso também. E se pretende retomar escrever livros infantis, né? Eu gosto tanto de escrever para criança. Se fosse assim, se fosse a minha vontade, se eu dominasse isso, eu escreveria só para criança. Mas é tão difícil escrever para criança, sabe? Tem tantas questões aí envolvidas de cuidados e de você chegar. Escrever para criança é muito parecido com escrever poesia. Escrever poesia, para mim, é um. Eu comecei pela poesia, sabe? Meus primeiros escritos, assim, da idade adulta, assim, digamos, é com poesia, né? Cheguei a mostrar meus poemas para o Décio Pignatari, para o Haroldo, para o Arnaldo Antunes. Eles foram bem generosos comigo, assim. Não sei se essa poesia era tão boa do jeito que eles falam, mas é aquilo, né? Quando um amador, uma pessoa iniciante, chega para um escritor assim, né, desse tamanho, né? Imagina, Décio Pignatari, o que ele vai falar, né? A gente sentado lá naquele bar em Bauru, tomando uma cerveja, comendo um pastel, o que ele ia falar daqueles poemas, né? Muito
bom, você tem que continuar, não sei o quê. Depois a gente ainda marcou um encontro na FAO, naquela época ele era professor da FAO, aí eu ainda tive a cara de pau de mostrar mais um livro de poemas. Uma maravilha. Coisas que você faz quando tem 18, 19 anos, né? Mas foi muito bom esse contato mais próximo com o Décio, com o Haroldo, com o Arnaldo, pessoas muito gentis, assim, muito gentis, muito generosas. E nem sei mais o que eu estou respondendo. Como é que era mesmo, Samir, que você falou? Se eu. Ah, negócio de escrever para criança. Lembrou? Lembrei. Que Aham. é difícil, é tão difícil quanto a poesia para mim, sabe? Eu tenho mais facilidade pro romance. Mas eu também não sento assim no computador e falo, agora eu vou escrever para criança, agora eu vou escrever para adulto. Às vezes as histórias surgem, né? E aí você escreve e aí você olha para aqueles, isso aqui tá mais para um público juvenil, isso aqui tá mais para um público senil, né? Isso aqui, a tarcirúrgica, por exemplo, ela é muito lida por pessoas adultas, muito lida por pessoas adultas, assim, que me procuram para dizer o quanto foi interessante ler o livro, né? Mas é isso. Acho que eu falei, né, Samir? Um pouco perdida aqui nas memórias. Agora, falando, a primeira coisa que você falou, eu prefiro falar dos outros. Eu tô constrangida aqui, tô me sentindo, tô num lugar diferente que eu não tô acostumada a estar. Eu prefiro o meu papel de professora, de crítica literária. Pergunta, Beth, é que eu já pretendia fazer, acho que não ia dar tempo, mas como a gente está, né, estamos ainda nos minutinhos restantes, acho que dá tempo só para dar esse gancho, né? Você falou desse constrangimento. E eu acho que isso acontece com muitos, né, escritores, né? E muitos que estão aqui presentes, acho que vão se interessar em ouvir, né, a sua percepção. Você citou até o Emanuel, o primeiro leitor, né, que em muitos apontamentos, mas e na pós-publicação, né? Assim, como você lida assim, quando você vê alguém comentando positivamente ou negativamente, ou então mesmo durante o processo algumas pontuais críticas que possam ter, porque às vezes a pessoa tem um bloqueio a partir disso, né? Uma crítica fala, não, então, sabe, eu não levo jeito para isso e engaveta o projeto, né? Não vou falar de mim, porque eu tenho tido muita. O universo tem sido muito generoso comigo nesse sentido, né? As pessoas gostam muito dos livros, tem dezenas e dezenas de depoimentos, assim, todo mundo é misturado, famílias me procuram para dizer o quanto o livro foi importante para eles, né? O Depois de Tudo tem uma vírgula, as pessoas 50 a mais também ficam muito tocadas, se veem muito no livro. E é engraçado que pessoas muito diferentes. Aí eu me vi na Rita, né? Então, essa questão da identificação com o personagem, pessoas muito diferentes, todo mundo se vê na Rita, né? Isso é muito gratificante. Então, não quero falar disso. Eu quero falar uma coisa que aconteceu com uma amiga talentosíssima, uma escritora exímia, contista, maravilhosa. E ela lança um livro de estreia, por uma editora grande, de responsa mesmo, nível edição circular aqui e na Europa. E aí um dia ela me escreve muito chateada, assim, muito frustrada, né? Nossa, 2 anos de livro já circulando e vendi 150 exemplares, né? Bastante, para ela me falando, é muito pouco, como é que pode? Como é que funciona isso, né? E, e aí eu falei para ela, mas que coisa, que estranho a gente pensar assim, né? A história, porque ela falou, vou parar.
vou escrever mais. Faz sentido, né? Para que escrever sem leitores, se não está funcionando, se não ecoa, né? Aí eu falei para ela, mas Raquel, se eu tivesse pensado isso com o Tarcirurga, porque o Tarcirurga é um livro que não vende, comparado, né, com Todo Mundo é Misturado, que tem mais de 100 mil exemplares vendidos, comparado com Depois de Tudo Tem uma Vírgula, o Tarcirurga, tadinha, ela tá nadando, né? Mas eu acho que é o destino dela, ela tá se esforçando, um dia vai dar certo. Ela tá nadando aí. Mas se ela tivesse sido meu primeiro livro, né, e eu tivesse, quer saber, eu não sirvo para isso, e não teria tido tudo que aconteceu de bom que esses outros livros trouxeram, né? Então, acho que nós todos, né, independente do momento da carreira ou da estrada de escritor e de escritora que estejamos, acho que a gente tem que ficar bem protegido dessa questão do que os outros falam. Eu acho que não sei, não acho uma coisa. Toda a recepção, tudo que envolve o mercado do livro é completamente inesperado, Samir e Guilherme. As histórias de cada livro tem uma história. Pode acontecer zilhões de coisas com um livro. Não tem como você. Quantos livros já passaram pela minha mão? Eu falei, nossa, que isso aqui não vai dar em ninguém. Não, quando vê, best-seller, Jabuti, ótimo, né? Acho que a gente vai. Depende, essa coisa do concurso. Como é que funciona isso, né? 550 livros inscritos, um mês para decidir qual é o melhor, né? Como é que essas coisas funcionam? Então, eu acho que eu acho que a arte, né, ser escritor, ser artista, é esse gesto assim é solitário de resistência e de você precisa. Aí eu acho que também é de cada um, né? Tem uma necessidade física de escrever. Eu tenho uma necessidade física de escrever, independente de se vai ser publicado, se vai ter leitor, se não vai ter leitor, eu fico triste. Fico uma pessoa sem brilho se eu não escrevo. Se eu não publico, eu não ligo. Mas se eu não escrevo, é ruim. É ruim. É uma espécie de doença não escrever. Não está catalogado, mas eu sinto assim, sabe? Quando a pessoa pega um vírus, fica mal, sou eu quando eu não estou escrevendo. Aí, o dia que eu escrevo, uma página, nossa, é outro dia, né? A vida ganha outro sentido. Acho que é um pouco sobre isso, né? Isso a opinião do outro, não sei onde é que fica. Bom, como o Guilherme tinha dito bem no comecinho desse nosso bate-papo, hoje é o nosso último encontro do nosso curso, né? Tivemos cada encontro um convidado, mas a ideia, em nenhum momento, ao longo do curso, era ter uma receita pronta e de fato, né, as suas falas, Beth, acho que muitos aqui se identificaram, ou quem já escreve, ou quem está querendo escrever, né? E eu acho que casou perfeitamente. Muito obrigado mesmo. Semana que vem começaremos um curso que nós vamos falar sobre alguns autores aí que talvez um dia deem certo, né? Alguns escritores aí mais ou menos, né, ainda. Quem sabe? Bom, diz que leva jeito, né? Dizem que leva jeito, né? Vamos ver. Um é bêbado, o outro é louco. Então, Beth, aproveitando, porque aí dá o gancho, porque o Guilherme tem acho que um slide final para a gente arrematar o curso de hoje, mas aí eu fazendo um gancho novamente. Eu sei que você foi aluna da nossa rede municipal, né? Inclusive, estudou numa escola que tem uma EL, né? Que uma vez, tempos até de cortou MF Newton Reis. Mas o que eu queria perguntar é na sua trajetória como estudante, né? Principalmente no ensino fundamental, ensino médio, né? Se você teve algum projeto na sua escola de escrita, ou se teve algum professor que era autor, você tem alguma história marcante nesse sentido que te inspirou? Eu vim aqui só para responder essa pergunta.
Eu já estava vendo você fazendo a despedida, eu falei, vou pedir a palavra, ele não vai perguntar, eu vou falar por Poxa, conta própria. Eu vim aqui só para falar isso. Sim, eu fui aluna do Newton. Primeiro eu fui aluna do Baima, do, do primeiro ao quarto ano. Depois terminei o ensino fundamental no Newton Reis, e aí voltei para fazer o magistério no COSEL. Eu voltei porque quem é de lá sabe que eu estou falando da avenida, que é uma coisa para lá, outra coisa para cá. O Pantanal é para baixo e para cima é o Silva Teles. E foi fundamental para mim, não só para isso da escrita, que foi algo que amadureceu e floresceu muito depois, né? Depois dos 40, que eu fico com coragem de dizer eu sou escritora. Ainda hoje não é uma frase que sai fácil da minha boca, mas foi muito importante os professores foram muito importantes para mim, né? Especialmente os professores de português, de história, né? De geografia, os professores de humanas, né? Que sempre apoiavam com incentivo, com elogios, com desafios, né? Na escola não tinha, Samir. A escola daquela época era completamente outra. Não tem nada a ver com a escola que vocês fazem hoje. Não tinha projeto nenhum, não tinha proposta alguma, mas tinha professor, né? E onde tem professor, tem possibilidades. E sempre emprestando livro, né? Sempre, olha, olha, Elisa, ninguém me chamava de Beth. Olha, Elizabeth, leia esse livro, você vai gostar. Leia esse outro, pode levar, trazia de casa, né? Porque não tinha biblioteca na escola, então eles emprestavam do acervo deles, né? Fica o tempo que você quiser, né? E conversavam comigo, o que você achou, o que você não achou, e a oportunidade de você ler uma redação, né? A oportunidade de pediram para eu declamar um poema da Cecília Meirelles um dia no sexto ano. Eu não esqueço nunca. Aquilo foi tão uma experiência extraterrestre de ser uma pessoa importante, né? Declamando Cecília Meirelles, e tudo isso foi dando o incentivo à escola. A escola, muitas vezes, para muitas crianças, a criança que eu fui, o que eu sou, a criança que eu sou é uma criança que teve sempre a escola como o único território de informação e inspiração. Então, mesmo não tendo nenhum projeto especial, meus professores foram essenciais para mim. Agora mesmo estive na Expo Favela, foi muito emocionante, porque eu levei a fotografia que eu tenho lá com 9 anos de idade, que a minha mãe tirou a minha fotografia com a minha professora, a Jerusa, que foi muito importante para mim. A professora Jerusa, do terceiro ano, professor Jesus, professor de língua portuguesa, no sexto, aí já no Newton Reis, no sexto e no sétimo ano, pessoas assim, cultíssimas, um repertório maravilhoso e super generosas. E comecei a minha fala lá na Expo Favela falando disso, né? De como a escola é esse território de transformação e de potência, né? Ótimo. E, inclusive, até vou colocar aqui o link, né, então, a senhora comentando isso, né, ela também ganhou o Jabuti, né, a Ana Elisa Ribeiro, ela fala que gostaria de ter conhecido, né, um professor escritor, né, e aí, lógico que você vê, né, a gente pode influenciar, obviamente, não só se tivesse, né, um professor escritor, mas também com esse incentivo, né, à leitura, enfim, esse carinho, esse olhar atento, né,
A gente, no começo do curso, falou muito sobre isso, né? De estar presente, com as pessoas presentes, né? E, enfim, né? É o processo educacional mesmo, né? Nunca subestimar, né, Guilherme? Nunca subestimar os nossos alunos, nunca achar que a gente tem condição de saber quem vai dar certo, quem não vai dar certo, quem tem um projeto viável, quem não tem um projeto viável. Não é o nosso papel, esse de subestimar, de julgar, de determinar. O nosso papel é aí estou falando como professora, né, que sou, o nosso papel é de incentivo, é de incentivar e de ampliar possibilidades, né? Exatamente isso. E assim, no primeiro encontro a gente falou isso, olha, não queremos criar a obrigação aqui, olha, gente, é um curso de escrita, todo mundo aqui tem que sair escrevendo, virarem autores, mas inspirar, e caso, como a Beth mesmo disse, da mesma forma que ela foi inspirada, teve professores que deram dicas para ela, emprestaram livros nas aulas, na experiência, né? O quanto vocês transformam vidas no dia a dia na escola, isso é significativo demais. Então, acho que esse curso era para vocês, e foi feito com muito carinho. E aí, né, Guilherme, reforçamos mais uma vez que nós estamos com inscrições abertas, né, para o nosso livro anual do Projeto. Para quem quiser participar, vai ser muito bom, porque na cerimônia é muito legal reunir vocês, conhecê-los pessoalmente também, e é um documento, é uma memória, que daqui talvez 10, 15, 20 anos, os novos professores da rede vão saber que vocês estavam aqui atuando, e talvez alguns ainda estarão, como nós, né, Guilherme? O Guilherme, que tem 18 anos, daqui 30 anos vai estar no começo de carreira ainda, né? Mas, enfim, então, assim, fique o convite para o Revelar-se Autor. Esse ano nós vamos ter o 4º volume, né? Então, já vai ser o 4º livro de coletânea de professores, e o Descobrir-se Autor, que é o livro dos alunos da EL. Nós vamos estar no 7º volume, então... felizmente, cada vez mais temos autores, professores contando suas experiências, criando, elaborando literariamente, né? Então, está muito bonita essa marca que a rede municipal está criando. Obrigado, Beth, né? Voltando, né, mais uma vez, nossa convidada, e aí agradecer a todos, todas que estão aqui conosco, por terem participado desses 4 encontros. E não esqueça, ainda o fórum continua ativo lá, vamos continuar conversando por ali, mandamos notícias se tiver alguma coisa bacana, como a própria live que a Beth fará conosco em abril, com a professora Paula, que é uma das cursistas aqui hoje, vai mediar essa live. Paula comentou bastante aqui ao longo da fala da Beth, vai ser a mediadora, e então... Quem puder assistir, ela vai falar. Aí, nessa live, ela vai falar bastante do Todo Mundo é Misturado, que tem nas salas de leitura. Dá uma procurada aí para quem ainda não leu e emprestem para as crianças, para os alunos, para lerem. Tá bom? É isso. Obrigado, Paula, querida, fica tranquila que eu não contei tudo sobre o Todo Mundo é Misturado, viu? Eu guardei novidades para sua live. Um beijo. Obrigada, pessoal. Muito bom trocar com vocês. E obrigada, Samir e Guilherme, pela oportunidade mais uma vez. Semana que vem a gente se encontra. Sim, é isso. Muito obrigada, Beth. Foi maravilhoso, assim, ver esse processo, né? E, enfim, como o Samir falou, né? Pegando uma outra faceta aí, né? Um outro aspecto. Muito bacana, muito bom mesmo, Beth. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos os cursistas, né? Que suportaram problemas de rede, enfim, mas a gente foi se acertando, né? Mas que o curso ajude bastante aí vocês, tá bom? Obrigado, e a gente vai conversando lá pelo fórum. Não esqueça de fazer as atividades. O professor tem que assumir, né, o papel. Não esqueça das atividades. E é isso, gente. Uma boa noite para todo mundo. Beijo grande. Beijo, gente. Boa noite. Obrigado, viu, mais uma vez.